Ação Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ação Saúde aqui na TVI. E hoje nós vamos falar sobre mais informações ao combate à Covid-19 e o coronavírus. O governador do estado da Bahia, Rui Costa, anunciou que 3,5 milhões de baianos terão as suas contas quitadas durante 3 meses. Confira a reportagem. Agradecer à Assembleia Legislativa. Agradecer aos deputados estaduais de oposição, os deputados da base do governo, agradecer ao presidente da Assembleia, Nelson Leal, que além de aprovar a sugestão, o projeto nosso, que isenta as famílias pobres de baixa renda de pagar energia por 3 meses, eles fizeram a doação das suas emendas individuais e com isso ampliaram para o consumo até 100 kW, ou seja, nós agora toda a população que consumir até 100 kW vai ter a sua conta paga durante 3 meses. Significa que 3,5 milhões de baianos, isso mesmo, 3,5 milhões de baianos terão a sua conta quitada durante 3 meses. Isso é uma medida do governo do estado, junto com nossos deputados estaduais, e aqui, em nome do povo baiano, pobre, extremamente pobre, eu agradeço aos nossos deputados por essa contribuição importante. Já está funcionando em Salvador o Centro de Acolhimento para Pessoas em Estado de Vulnerabilidade. Veja a matéria completa. Quero reforçar, e nós estamos abrindo 2 unidades, uma aqui no Parque Exposições e outra no Rio Vermelho, onde funcionava a antiga Faculdade Rui Barbosa, para recepcionar pessoas de baixa renda, moradores de rua, pessoas que moram em casas muito precárias. Para que essas pessoas que derem positivo, nós vamos convidá-las a irem e nós vamos buscar de ambulância para que elas passem os 14 dias de quarentena nesses 2 espaços. Lá não é o hospital. Portanto, aqueles que precisarem de atendimento hospitalar serão encaminhados para o hospital. São pessoas que deram positivo, estão com vírus, mas moram em situação muito precária ou moram na rua, e ao invés deles estarem expondo seus familiares, seus vizinhos, eles vão para lá passar 14 dias e quando estiverem curados, voltam para suas residências, voltam para a sua vida. Então, isso é um anúncio que nós estamos fazendo a partir de hoje, já está funcionando. Então você pode entrar em contato com a assistência social do município, a Secretaria de Saúde Municipal, a Secretaria de Ação Social do Governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado para providenciar. Vale para toda a região metropolitana de Salvador e já está funcionando a partir de hoje. E nós também daremos para essas pessoas 2 cestas básicas, já que a pessoa vai passar 14 dias lá nesse espaço, uma cesta básica para cada semana, para que sua família possa se manter enquanto o pai ou a mãe está lá aguardando a recuperação. O Centro de Acolhimento para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social com diagnóstico de coronavírus entrou em funcionamento nesta quinta-feira. Instalada no antigo prédio da IBDA, a estrutura tem capacidade para receber 300 pessoas e conta com quartos climatizados. São 14 dias após o início dos primeiros sintomas, é a época de isolamento. Aqui a gente vai ofertar, né, as 3 refeições diárias. A gente vai ter o serviço social, a psicologia, serviço médico e de equipe de enfermagem. Os pacientes serão encaminhados pela rede referenciada de saúde do governo do estado e prefeitura. A Secretaria de Justiça do governo da Bahia fica responsável pelo cadastro e validação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que poderão ser encaminhadas para o centro, que funciona como um abrigo de campanha. Nós fazemos a análise dessa informação, levantamos o diagnóstico, o perfil dessas famílias, encaminhamos para a Secretaria de Saúde e também encaminhamos as informações relativas a essas famílias, quem são, qual é o perfil, para a Secretaria de Promoção Social da Prefeitura. O empresário ilhéense Marco Lessa, que está em Portugal, nos enviou um vídeo relatando sobre o cenário do combate ao coronavírus e à Covid-19 naquele país.
Assista. A situação em Portugal está relativamente tranquila. Existe uma colaboração da população, ninguém sai às ruas e os serviços básicos estão preservados. Você percebe a união do país. Não existe disputa política, todos estão em torno do problema do coronavírus. A gente percebe que a relação, por exemplo, de mortos por infectados é uma das mais baixas da Europa. Isso é uma demonstração que é preciso ficar em casa e se isolar. Estamos finalizando esse bloco com as principais e mais atuais informações sobre o combate ao coronavírus e à Covid-19 na nossa região. Mas daqui a pouquinho teremos uma entrevista com o diretor do Hospital Regional Costa do Cacau. Não perca! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Ação Saúde e agora nós vamos começar a entrevista com o diretor assistencial Almir Gonçalves do Hospital Regional Costa do Cacau. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco para tirarmos as dúvidas que nós temos com relação a essa situação tão calamitosa que temos, não é verdade? É isso aí. Eu que agradeço ao convite e quero parabenizar a você, Bianca, e a toda a equipe aqui da TVI pela excelente estrutura, né, e pela recepção que vocês me proporcionaram. Que bom, sinta-se à vontade. Vamos começar esse bate-papo. E para começar, doutor, nós temos a participação dos nossos internautas hoje. E a nossa primeira pergunta é de Cananda Santos. Ela quer saber se a Covid-19 ela traz algumas sequelas, alguns problemas para fetos, assim como acontece com a Zika vírus. Muito bom. Mandar um abraço aí para a Cananda, realmente é uma pergunta bastante pertinente, né? Por se tratar de uma doença nova, né? A gente já conhecia o Covid, mas não essa mutação, né, do Covid-19. A ciência ainda, a gente não sabe ainda do potencial e das maneiras de manifestação ainda do Covid. O que já tem muito bem marcado são esses sintomas respiratórios, né, por ele ser realmente uma variante de um vírus respiratório, sintomas de congestão nasal, de tosse, principalmente a tosse seca. A gente sabe alguns pacientes vêm manifestando lesões cutâneas, né, semelhante a uma alergia, o que a gente chama de eritema. Já tem casos relatados na literatura de pericardite, o que é isso? É uma inflamação de uma camada que reveste o coração. Casos relatados de conjuntivite, mas ainda não se tem nada marcado relacionado a alterações fetais que se atribuam à infecção da gestante, seja transmitir durante a gestação ou então durante o parto. Entendi. E quais são as principais consequências que a Covid pode deixar depois da pessoa ser contaminada? Então, hoje a nossa maior preocupação realmente é essa manifestação pulmonar. Sim. É um vírus que tem se mostrado bastante agressivo, principalmente na população idosa ou então quem tem algum que a gente chama de alguma comorbidade, que é isso? Quem tem alguma doença de base. Pacientes asmáticos, pacientes que têm a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes que têm lesões pulmonares, pacientes cardiopatas, né, insuficiência cardíaca, pacientes que têm doenças valvulares, hipertensos não controlados, diabéticos, realmente é uma população que fica mais exposta. Esses pacientes, uma vez graves, com quadro de insuficiência respiratória que passam algum tempo na unidade de terapia intensiva, eles podem ter a sua capacidade pulmonar reduzida. Sim. Como ainda o número de casos tratados ele é pequeno, a gente não sabe dizer se essas consequências irão se perdurar com o passar do tempo. Entendi. Doutor, sabemos que nos últimos dias o hospital de base foi selecionado como unidade referencial ao combate de coronavírus aqui na nossa região. Com relação a isso, com essa modificação do base para essa situação, como é que vai ficar a situação do Costa do Cacau em questão de atendimento? Quais serão os pacientes que serão público-alvo para irem para lá? Como é que vai ser isso aí? É isso, teve pensando, né, mais uma vez, o governo do estado e a Secretaria de Saúde do estado, pensando em proteger e ter ações enérgicas e ações eficazes em relação à disseminação do coronavírus e pensando principalmente em evitar a transmissão cruzada. O que é isso? É uma pessoa que está infectada passar para um outro paciente que foi para o hospital por qualquer outro motivo de doença.
pensa-se, né, em ter estruturas específicas para atender tanto a porta de entrada, tanto o paciente que apresenta sintomas de gravidade para o coronavírus, né, e também unidades específicas de internamento. Então, com o objetivo é de evitar a infecção cruzada. O hospital de base, a princípio, foi escalado para isso, mas infelizmente por questões logísticas, questões internas e questões de fluxo, o hospital de base que tem sua característica aqui regional, né, atende mais de 116 cidades. Já com essa cultura do paciente com trauma, o paciente com AVC ser atendido e muito bem atendido ali no hospital de base, diga-se de passagem, essa estratégia ela não foi concluída, né? Então o hospital de base hoje voltou às suas características iniciais, né? Então está atendendo a uma porta de emergência não específica para o coronavírus. A gente tem direcionado, tem pedido para os pacientes que tenham esses sintomas, principalmente os sintomas de gravidade, que é a falta de ar ou a febre persistente, eles se encaminharem aqui no município de Itabuna para a UPA, e uma vez necessitando do internamento, a Santa Casa de Misericórdia, o Calixto, saiu na frente, transformou a UTI que era direcionada para os cuidados aos pacientes cardiopatas em uma unidade 100% Covid, né? Então nós temos já esses 13 leitos já à disposição para esses pacientes que necessitarem de unidade de terapia intensiva. E outras estruturas estão sendo analisadas pelo Estado com o intuito de expandir essa rede e dar segurança ao paciente que precisa ser internado, tanto em unidade de terapia intensiva quanto nos leitos de enfermaria. Em relação ao Costa do Cacau, o hospital ele foi desenhado a princípio para atender 56 municípios. Felizmente, né, eu sempre digo isso, felizmente, nós temos dados que a gente já atendeu 264 municípios. Né? Isso porque nós temos uma estrutura adequada, profissionais experientes, uma equipe muito bem treinada e que passa por um processo contínuo de educação continuada. E a gente tem lá um mecanismo de alta complexidade. Sim. Então a gente atende a toda a parte de AVC, realizando cirurgias, microcirurgias, a parte cardíaca, com cirurgia cardíaca, hemodinâmica. Então não daria para a gente parar esses outros serviços, sim, porque as outras patologias continuam. Então, devido justamente a tentar evitar essa questão da contaminação cruzada, da infecção cruzada, o Costa do Cacau não tem leitos destinados ao paciente Covid. Sim. A gente concentrou toda essa demanda da alta complexidade nas outras patologias para continuarem a ser atendidas lá. Entendi, ótimo. E você falou sobre a questão dos sintomas que são de maior gravidade. Isso. Quando o paciente tem os sintomas que não são de maior gravidade, como a falta de ar leve ou febre, mas não persistente, ele deve continuar em casa, ligar para a vigilância epidemiológica e continuar em casa, ou ele deve procurar um pronto atendimento? Isso, perfeito. Essa questão da falta de ar leve é uma questão um pouco subjetiva. Sim. Então a gente sempre marca, a pessoa realmente está achando que o fôlego dela está curto, mas não era e ficou. A gente realmente pede para ela ir para uma unidade de atendimento, né? Falta de ar realmente é um sintoma que exige cuidado, sim, imediato, principalmente nas pessoas que já têm uma doença estrutural. Então pode ser que a pessoa não tenha o Covid, né? Nem tudo é o Covid, é porque tem que se falar só do Covid, né? Sim, é verdade. Tem mudado tanto nossas rotinas e tudo está sendo só voltado para isso. É verdade. Mas a gente tem que manter os nossos cuidados e a nossa atenção para as outras patologias. Então o paciente tem uma insuficiência cardíaca, ele já sabe que tem uma doença, começou a ter falta de ar, se tiver o seu médico assistente, ligue o seu médico assistente, né? Os consultórios estão fechados, mas quem já é acompanhado durante muito tempo, os médicos, e quero mandar um abraço para meus colegas, a gente tem disponibilizado essas assistências através do WhatsApp ou até também por videoconferência. É o médico de família, né? É isso, a gente tem se adaptado a essa nova realidade, né? E o Conselho Federal de Medicina já saiu uma resolução, já reconheceu. Então é uma adaptação de novos hábitos. Sim. Para a gente não deixar essa população desassistida, levar um pouco de tranquilidade e até poder orientar o que pode ficar em casa e não. Qual é o nosso objetivo com isso? É evitar com que a pessoa que não tenha, ela acabasse se contaminando no local com outras pessoas. Verdade. Então é por isso que a gente tenta ao máximo evitar aglomeração. E o que a gente quer? Por ser uma doença nova, o nosso intuito é evitar ao máximo esse pico de doença.
Você já pensou se todo mundo manifestar sintoma grave e precisar de uma estrutura hospitalar? Não vai ter. Então a gente pede realmente que essas pessoas continuem no seu isolamento social, continuem com seus hábitos de higiene fortalecidos. A gente tem que modificar, colocar isso na nossa cultura, que realmente a partir de agora nossos hábitos cotidianos eles se modificaram. Pronto. Ótimo, já tiramos bastante dúvidas e agora a gente vai para um rapidinho intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta para continuar com mais informações sobre a Covid-19. Voltamos agora com o nosso terceiro bloco da nossa Ação Saúde e vamos continuar com a entrevista com o doutor assistencial do Costa do Cacau, doutor Almir Gonçalves. Doutor, vamos continuar com a nossa entrevista para a gente tirar nossas principais dúvidas. Com relação à pessoa que começou a sentir os sintomas, que está percebendo, que está tendo alguma coisinha ali estranha, qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? Então, se a pessoa tem sintomas, o que a gente classifica como sintomas leves, o que é isso? Uma congestão nasal, uma tosse seca, um aumento de temperatura que não ultrapasse 38,5, 39 graus, o que a gente recomenda é que essa pessoa fique em casa, né? E aumente a sua ingesta, principalmente sua ingesta hídrica, e tente se alimentar melhor. A gente sabe que o nosso sistema imunológico está diretamente associado à nossa parte nutricional. Então, aquele conselho de vó, né? Quando você está gripado, o que você faz? Você se recolhe, você aumenta a sua ingesta de líquido e você tenta se alimentar melhor para que o ciclo de vida do vírus passe e você se recupere mais rapidamente. Entendi. Doutor, nós temos visto que a maioria da população tem usado aquela máscarazinha hospitalar e tudo mais, mas agora sabemos que saiu uma informação do Ministério da Saúde de que você em casa pode fazer a sua própria máscara. Isso. O que o senhor entende? O senhor acha pertinente essa informação? Muito, muito. Como eu havia dito, né? A gente está passando por um período de mudança de hábitos. Sim. Né? É uma doença nova, vai continuar no nosso meio, né? A gente tenta superar essa primeira fase de instalação, evitando ao máximo esse pico precoce, né? Que o menor número de pessoas peguem o vírus e essas pessoas que contraem o vírus não manifestem sintomas. É o que a gente espera, mas a gente sabe que outros ciclos virão. Sim. Então, esses cuidados realmente de evitar a transmissão e a propagação do vírus, eu acho que vai ficar durante muito tempo enraizado nos nossos hábitos a partir de agora. Sim. Então, como é um gasto, né, as máscaras descartáveis, Verdade. Nada mais adequado que as pessoas comecem a aprender. E é uma coisa simples, pode ser realmente confeccionada em casa sem maiores problemas. Sim. E com relação aos pacientes que apresentem algum câncer, algo assim do tipo, doenças que são mais complexas, que por si só já tem um grau de complexidade muito maior do que as outras doenças. Dentre os cânceres, qual é o mais assim que a pessoa tem que ter mais cuidado? Pode ser considerado de fator pior para se adquirir a Covid? Bom, infelizmente, todas as pessoas que têm esse diagnóstico de câncer, a gente sabe que existe, todos eles, vem o problema do sistema imunológico. Sim. Eles já têm um sistema imunológico, vamos botar assim, trabalhando menos, mais frágil. Sim. Então não existe nenhum assim, por eu ter um câncer de pulmão, né, e a doença tem maior sintomas respiratórios, eu tenho maior risco do que o paciente que tem um câncer no fígado. Não, infelizmente isso não existe. Toda essa população de pacientes oncológicos merece total atenção, muita atenção mesmo, né? São pessoas que têm, até os próprios familiares, têm que ter um pouco de consciência se tem alguém da área de saúde, né, que precisa realmente sair para trabalhar, alguém que trabalhe na parte de polícia, do policiamento. Quero até mandar um abraço aqui para o nosso comandante da Polícia Militar e para o chefe da Segurança Pública do Estado, pelo excelente trabalho que eles estão tendo e estão mantendo para a nossa segurança, né? Porque realmente isso nos preocupa bastante. Então, essa população da oncológica, eu peço para os familiares ter esse cuidado e fazer essa autocrítica
realmente, será que eu sou uma pessoa exposta e posso estar trazendo isso para o meu familiar ou então para o meu conhecido? Isso é extremamente importante, mas não existe nenhum tipo de câncer que seja mais propenso a ter a contaminação pelo Covid-19. Pronto. E doutor, sabemos que o governo do estado tem feito um excelente trabalho com relação ao combate da Covid-19, mas na opinião do senhor, quais são as ações que estão sendo mais atuantes para que haja essa disseminação, para que não haja disseminação, para que haja o combate no coronavírus? Realmente, desde quando saiu as primeiras notícias lá dessa pandemia, né? Na verdade, no início era uma infecção localizada ali na China, o governo da Bahia, né? O nosso governador Rui Costa, junto com a CESAB, e aí realmente a gente tem que parar para poder aplaudir, elogiar a ação do governo e do nosso secretário Fábio Vilas Boas aí à frente da pasta. Eles saíram na frente na questão da orientação do nosso isolamento, do nosso chamado isolamento horizontal. Sim. Né? Não só se preocupando com aqueles chamados grupos de risco, porque a gente sabe que, por ser uma doença nova, poderia mudar isso. E atitudes não foram só pensadas, e foram realmente já executadas. Sim. Então, o fato de já se criar estruturas específicas para o atendimento já foi um grande avanço. Direcionar a produção de fábricas para a produção de EPIs, dos equipamentos de proteção individual e de máscaras, também foi um passo extremamente importante. Nessa semana, o governador e o secretário já divulgaram a abertura de 18 UPAs que serão classificadas e serão preparadas para atender especificamente os pacientes que apresentarem sintomas de gravidade. Sim. Então, realmente são atitudes que, com certeza, nos traz segurança, sim, tanto na parte de prestador de saúde, e traz um conforto para os pacientes que, uma vez necessitando do atendimento, sabem e vão ter conhecimento das unidades que estarão ali preparadas para poder atendê-los. Certo, ótimo, doutor. Agora nós temos mais uma pergunta dos nossos internautas. E agora nós temos a pergunta de uma mamãe que está à espera da sua bebezinha. Aline Mota quer saber quais são os primeiros passos, quais são os primeiros cuidados que uma gestante tem que ter para não contrair a Covid-19. Pronto, Aline. Quero agradecer a sua participação e sua pergunta, realmente bastante pertinente, e vai servir para tirar a dúvida de outras futuras mamães aí. A orientação é a orientação que a gente dá para todo mundo, que é realmente evitar a exposição, evitar a aglomeração. Mantenha o seu isolamento, ter um maior cuidado com essa parte nutricional, principalmente a parte de hidratação. Né? A gente sabe que a gente tem um péssimo hábito, né, de ingerir uma quantidade de líquidos menor do que é necessário. Sempre reforçar o hábito da higienização das mãos e evitar realmente ter o contato com as pessoas que estão expostas no seu cotidiano. Ou seja, os cuidados que todo mundo tem que ter, os cuidados que todo mundo tem que ter, a gestante entra nessa mesma orientação. Ótimo. Doutor, agora para a gente encerrar essa participação aqui com o senhor, ou com você, quais são agora o recadinho final que você quer dar para a população com relação aos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, dentro de casa, quando a gente tem que ir no mercado, como é que tem que ser esse negócio aí para a gente? É isso. A gente sabe que a doença apareceu, mas a vida tem que continuar. Sim. Né? Então, eu quero agradecer até que aqui na Bahia a gente conseguiu ter uma aceitação muito grande por parte da população dessa questão, e reconheceram a importância do isolamento social. Por isso que nossa curva está uma curva de contaminação bastante achatada. Os nossos casos de gravidade são casos de gravidades, o número de pessoas que apresentaram os casos e estão internadas em UTI é pequeno. O nosso número de mortos, né? A gente uma perda já é muito doloroso, né? Os familiares sabem o quanto isso. Mas em termos proporcionais, a gente se falando em termos de saúde coletiva, o nosso número de mortos é um número pequeno e a gente quer que continue assim. Sim. Né? A gente não quer, se for pelo nosso desejo, não teria mais ninguém se contaminando, estando em estado grave e até indo alto por conta do Covid, mas a gente sabe que infelizmente isso vai acontecer.
Então eu peço que as pessoas, por favor, continuem ainda em casa. Existe ainda um questionamento muito grande sobre o isolamento vertical. O que seria isso? Só se isolar as pessoas desse chamado grupo de risco, que seriam os idosos acima de 60 anos, ou as pessoas que tiverem essas doenças de base que eu já citei aqui antes. Sim. Eu acho que ainda não é o momento para isso, não é. Eu sei que a gente vive do nosso trabalho, né? As atividades precisam voltar a acontecer, mas com certeza tem que voltar a acontecer de uma maneira ordenada e organizada, para que todos os esforços e todo o sofrimento que a gente passou até hoje, isso não seja perdido. Sim. Né? Então, é um momento realmente que causa um pouco de tensão nas pessoas que precisam voltar a trabalhar, mas vamos ter só um pouquinho mais de paciência, porque saibam, no momento de dúvida, que tudo isso está sendo feito para preservar o que a gente tem de maior valor, que é a nossa saúde. Sim. Né? Porque realmente os casos que se tornam graves realmente têm se manifestado assim, de uma letalidade bem avançada. Sim, doutor, eu quero agradecer a sua participação por ter nos tirado tanta dúvida, e eu quero também agradecer você que ficou conosco até esse momento. Saiba que a informação é a nossa maior arma na luta contra essa doença. Fique conosco e até o próximo programa de semana que vem. Tchau, tchau. Ação Saúde. Oferecimento Plansul, nossa melhor referência.